Fala, moçada! Estamos aqui com um papo monstro especial e também é urgente. Temos vários casos no Brasil, né? Vamos falar só de Rio de Janeiro, no Brasil, de uma doença chamada doença maculosa. E a Bike Monstro, em primeira mão, vai trazer a doutora Valéria Dantas, CRMV, Rio de Janeiro. Depois ela fala o número, dona da Clínica Veterinária Vitae, aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Então vamos tirar as dúvidas aqui, para a gente não causar esse alarde. E uma especialista, porque os veterinários, eu já fui estudante veterinário lá na Rural um dia eu já fui. Mas hoje vamos falar com a doutora Valéria Dantas, que ela vai tirar todas as dúvidas de que essa doença, qual é o carrapato que transmite, tudo isso que é vetor. Vamos bater um papo com ela para explicar tudo isso, o que está acontecendo para nós ciclistas, a galera que gosta de andar, principalmente nas trilhas, no mato, para saber a profilaxia, como é que vai se proteger, mitigar, diminuir esses riscos da doença, que é a doença da febre maculosa. Então agora com vocês, doutora Valéria, muito obrigado por essa presteza de estar aqui com a gente nesse Papo Monstro. O Papo Monstro tem oferecimento hoje da Clínica Veterinária Vitae, da Bike Monstro, de alguns patrocinadores que depois a gente vai começar a falar os nomes deles. Mas principalmente da Clínica Veterinária Vitae, porque está fechada lá. Tá a doutora Valéria aqui, a Morango está atrás ali com o nosso diretor-geral, Carlos Bezerra, organizando. Se ela começar a rir, a gente vai rir aqui também. Então, doutora Valéria, quantos anos de profissão, sua formação? Fala um pouquinho da senhora aí. Então, são muitos anos de veterinária, né? Se eu falar aqui a data, aí vai ficar meio complicado do meu lado, vai saber a minha idade, né? Mas aí, no mínimo, aí uns 17 anos. Eita. Aí no mercado já. A gente falava que o veterinário só fica bom depois de 10 anos formado, né? Realmente, porque assim, deveria ser uma profissão mais valorizada, né? Sim. Até porque a gente tem que saber de todas as espécies, né? Mas, enfim, é isso aí. Só isso? Só mais 17 anos de formação. E como é que começou? Quanto tempo já tem de Clínica Veterinária Vitae na Ilha do Governador? Na Ilha do Governador, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de adquirir a Vitae, né? Então a Vitae comigo tem 14 anos. Eita, então 3 anos aí em outras clínicas, fazendo estágio, fazendo pós, também a parte de animais silvestres, que eu gosto muito. E aí consegui a Vitae e aí tenho 14 anos aí no mercado, aqui na área da colina. Na Ilha do né? Governador. Na Ilha do aqui nessa área aqui onde a gente está. Eu, desde quando peguei a Vitae, era aqui na colina já. Perfeito. Doutora Valéria, então vamos lá. O que causa a febre maculosa que está nos assustando? Porque a gente não vamos entrar assim, em detalhes e tem muita gente falando muita coisa, tem muito especialista. Quando começa alguma coisa, principalmente o brasileiro, tem especialista daqui, especialista dali. Então a senhora e o médico veterinário, ele é o especialista que pode falar sobre febre maculosa. Tem outras pessoas falando, mas vamos deixar isso para lá. Vamos focar no que a gente precisa. Nós ciclistas, esportistas que a gente fica no ar livre. Como é que a gente... o que causa a febre maculosa, a doença desse carrapato aí? Então vamos lá, né? A febre maculosa é muito conhecida dentro da medicina veterinária. A gente tem muitas matérias ligadas à parasitologia. Então a gente é obrigado a saber as espécies, o que afeta, as causas, os hospedeiros, os vetores, os sintomas, né? Então é muito comum, tá? A causa da febre maculosa, ela é ocasionada pela bactéria, que é transmitida através da picada do carrapato. No caso, o carrapato seria o vetor, tá? E é do gênero Amblyomma. Esse gênero, ele não é muito específico. A gente encontra muito em cavalos, tá? Mas pode se encontrar em outras espécies, bovinos, e pode até atingir o homem. Capivaras também são encontrados esse gênero, tá? E esse gênero tem outras espécies dentro dele que também tem alguns ciclos. São um pouco diferentes, mas a princípio são parasitas ectoparasitas, né? De 3 hospedeiros. Então eles têm 3 fases aí até completar a fase adulta, né? E para poder seguir esse ciclo. Esse carrapato, ele pode ter carrapatos do mesmo gênero que não são infectados com a bactéria, ou seja, vai ter animais ali hospedeiros que não
não E estão a gente infectados. tem o nome dessa bactéria aí? Rickettsia rickettsii. Rickettsia. Muito bom. Tô lembrando alguns nomes de parasita livre. Doutora Margarida foi minha professora na rural. Eu tive o prazer de ser aluna do Serra Freire. Eita, entendeu? todos Então também. ele pegava muito no nosso pé. Então vamos lá. Essa espécie, essa bactéria, como é que ela chega nesse carrapato? Então, na verdade é um ciclo, né? Vai ter o hospedeiro, esse hospedeiro ele é contaminado, ele já tem a Rickettsia, né, na corrente sanguínea dele. Esse carrapato, vamos dizer que é um carrapato rígido, né? Ele subiu nesse hospedeiro, fez o repasto. Esse repasto dele, dependendo da fase larval dele, ele pode levar desde 10 minutos, se ele for uma ninfa, ou o adulto, ele leva mais ou menos umas 4 horas, ele já tem 4 patas, ele consegue se prender melhor e ficar mais tempo para fazer esse repasto. Ele se contamina. Só que ele é um parasita de 3 hospedeiros, então para ele crescer, para ele se transformar numa fase larval acima, ele tem que ir ao solo. Para fazer, a gente chama de equidíase, né, mas é um termo mais técnico, para ele poder passar para a segunda fase dele, né? Se ele for uma larva, ele passa para ninfa, de ninfa para adulto, e assim vai. E aí ele acaba se contaminando quando ele pica um animal hospedeiro que já está contaminado com a Rickettsia. Entendeu? E quem, no caso, só falou de 3 animais, né? O cavalo, o boi e a capivara. Esses 3 animais, eles têm que estar contaminados com a bactéria. Isso. Qualquer um deles. Qualquer um deles, em qualquer fase. Em qualquer fase. Em qualquer fase. Só que quando ela vai ao chão, é porque ela faz geralmente o acasalamento, a fêmea e o macho, em algum hospedeiro. A carrapata e o carrapato. A bujudona, alguém já viu aquela que parece Essa é a fêmea. Essa é a fêmea, é a telógena. E tem o macho que ele é menorzinho. Alguém já deve ter encontrado alguma vez os dois juntinhos lá, estavam acasalando lá. E aí ela fica engurgitada, ela vai ao solo. Nesse solo, ela se desprende desse hospedeiro. Nesse solo ela vai botar de 3 a 4 mil ovos. Uhum. Esses ovos, dependendo da condição climática e tal, eles vão eclodir, vão se transformar em larvas. Essas larvas vão subir até uma haste de capim, né? Elas ficam geralmente todas juntas. E a espera de um próximo hospedeiro que vai estar passando ali, qualquer um, até um ciclista. E a gente tá lá no meio do mato. E aí não sente, né? porque é mais fácil você sentir a picada de um adulto e você imediatamente retirá-lo do que você sentir a picada por ninfa nessa fase aí, porque não sente. E geralmente você é contaminado de muito mais. E leva para casa, né? Leva para Sim. casa, leva para os animais em casa e fecha um ciclo. Isso, na verdade. um ciclo. Então a gente tem essa bactéria que ela tá no animal, que o carrapato ele é o vetor que sai levando sai distribuindo. Isso aí. E quais são os sintomas aí nos animais e nos homens? Então, A gente tem uma síndrome, né? Uma síndrome. Na verdade, o que acontece assim, os sintomas são inespecíficos, né? A gente está acostumado a lidar, muito médico veterinário, com, não a febre maculosa diretamente, porque ela é de ser humano, mas existe a febre maculosa também, parte de equinos, mas a gente está acostumado a lidar com a doença do carrapato. Sim. Ela é muito conhecida, mas ela pode ser desde uma babésia, uma erlicha, um anaplasma, a tristeza parasitária dos bovinos. Então a gente está acostumado. Os sintomas são febre alta no animal, tá? No animal, sim. Febre alta, falta de apetite, eles são muito inespecíficos. Então a anamnese, né? Você conversar com o proprietário, teve contato com carrapato, alguma coisa desse tipo, é muito importante para a gente saber chegar a um diagnóstico. Fechar um diagnóstico. E então, também é difícil para o médico isso que eu ia fechar esse perguntar. diagnóstico. Para o veterinário, a gente tem a dificuldade, mas a gente já lida com essa dificuldade porque o animal não fala. Sim. Entendeu? Já Então tem essa expertise de traçar Isso.
Agora, no ser humano, o médico ele tem que se atentar aos pequenos detalhes, né? Como os sintomas são variados e são inespecíficos. E principalmente se a pessoa ela teve em áreas de mata, áreas endêmicas, áreas onde tem carrapato, isso já é um sinal pro médico já direcionar os estudos dele na anamnese, até os exames clínicos, depois fazer exame de sangue para fazer culturas. Porque os primeiros exames de sangue não vai aparecer muita coisa. Vai aparecer plaqueta baixa, essas manchas também no corpo, eles confundem bastante com dengue, entendeu? Então, ideal é fazer uma cultura, né? Na verdade, o primeiro exame de seleção seria um RIF, né? Uma imunistoquímica, um PCR, todos esses ele consegue chegar a um diagnóstico. O problema é que, como os sintomas eles são inespecíficos, o médico ele nunca vai apontar para uma febre maculosa de primeira. A gente escuta muito aí nessa questão da profilaxia, da nossa produção, tem que ir com roupas brancas. Eu falei, pô, né, o carrapato fala, aquele ali é roupa branca, eu não vou não, só vou na roupa escura. Uma coisa complicado, meio... mas também tem estudos também, tem um trabalho científico comprovando assim, realmente, que os bovinos mais escuros, eles têm a tendência a ter mais parasitas do que os claros, entendeu? Acredita-se que seja até mesmo pelos meios que o carrapato tem, que o parasita tem de identificar o seu hospedeiro. Entendi. Temperatura corporal, a gente acredita, né, nesses estudos que esses animais mais escuros têm são temperaturas mais altas, entendeu? Então acho que isso direciona para animais mais escuros. Qual seria assim, a profilaxia? Então, profilaxia a gente tem que saber que a área é endêmica, entendeu? O ideal, não sei, no caso do ciclista, é calça comprida. Usar malha. Porque malha... aqui onde a gente anda aqui no Monstrinho, eu já levei muitos carrapatos lá pra casa. A senhora já cuida dos meus jackzinhos lá. Mas aí você teve febre maculosa? Não. Quer dizer, não tive sintomas nenhum, nem os animais também. Porque o Pipo, que é o Jack, o macho quintal, ele tem uma fome de uns 50 elefantes. O bichinho come o dia todo. A fêmea nem tanto. Mas a gente sempre fica de olho nesses sintomas dos animais, principalmente quando ele está doente, ele perde o apetite, né? Diminui o apetite. A maioria. Então a gente fica de olho. Mas tem muito carrapato. Como o ciclista ele é nômade, pedala aqui, pedala ali, ele pode também trazer essa bactéria, ou não. Na verdade... Ou trazer um carrapato, né? Contaminado. Isso. Ele vai sair de uma área, por exemplo, você é um ciclista, você andou para uma área endêmica, você foi picado por um vetor, que ele estava contaminado ali, e aí só que você vai sair dessa tua área e vai para uma outra área, vamos dizer que ele ainda esteja numa forma que ele ainda vai fazer uma equidíase. Ele vai descer ao chão da onde você for. Tipo, você tá nessa área que é endêmica, você saiu com esse vetor grudado em você, você não sabe que tá grudado em você. Sim. E uma hora que ele terminar de fazer o repaste, ele vai ao chão para fazer a equidíase, essa troca, mudar de estágio, né? E como é que a gente deve se proteger? Então, utilização de calça comprida, né? Eu sei que é difícil às vezes estar pedalando, calça clara, meia calça. E você pode colocar também, eu gosto muito quando a gente faz veterinário, você sabe que vai pra fazenda. Vai fazer lá tem uma matéria de bovinos, né? Acordar de madrugada. De grandes e tal, e ter que ir pra fazenda. E aí a gente colocava a fita adesiva mesmo, fita dupla face, né? No final da bota sempre alta, presa na calça, né? E você pode... Porque uma particularidade do amblioma, ele é engraçado, a natureza é muito sábia. Ela procura hastes de 15 a 50 centímetros para poder a larva ficar na pontinha. Ou seja, ela quer um animal de grande porte. Evitar pequenos roedores, porque aí elas não conseguem... Imagina, de 3 a 4 mil. Se prender num pequeno roedor, é muito complicado. Ele não quer matar o hospedeiro, ele quer sobreviver e seguir o ciclo. Entendeu? Então as folhagens, né? Vamos lá, o mato de 15 a 50 centímetros, que estão mais propenso a ter as larvas lá do amblioma. Sim. Que interessante isso. Isso é muito interessante para a gente entender os locais de mata fechada, porque eu tenho um amigo, eu não posso, só falou de roupa clara, né? Eu não posso vir de vermelho não, tem uma galera aqui que quer me, quando eu venho de vermelho, os boi, né? Os boi quer chifrar a gente. Mas eu tenho um amigo que uma vez foi pedalar, levou a gente para pedalar,
Diz ele que sabia o caminho. E o mato estava cobrindo a nossa cabeça. A gente abrindo 10 pessoas, todo mundo pegou carrapato. Mas ele falou que sabia, conhecia a trilha, o Marcos Ronaldo. Especialista em trilha com mato acima da cabeça. Né? E todo mundo pegou o carrapato. Foi aqui na região serrana, na região de... cadê? Ele já saiu daqui. Foi aqui no Rio de Janeiro, aqui bem próximo, a gente estava pedalando. Então a profilaxia é usar a roupa fechada. Agora existe... eu escutei domingo agora as pessoas falando que algumas pessoas, alguns especialistas, né? Estão dizendo para usar borrifar triatox, botox. Funciona isso no corpo? Usar sabonetes fortes? Funciona? Então, né, é muito complicado, até porque o botox e triatox, ele tem que ter um uso muito controlado, é extremamente tóxico, né? A base de permetrinas, então ele é bem tóxico. E até mesmo para a gente fazer a limpeza de uma casa, né, com pulga ou carrapato, enfim, que a gente utiliza esse produto para limpeza, a gente tem que ter cuidado com o toque direto no produto. Então, a utilização de luva, como que você vai passar no corpo? Não tem como isso, né? Aí pode causar um problema maior. Bem maior, né? Então, mais alguma coisa que a senhora queria deixar um recado? Quero que a senhora deixe o telefone da sua clínica e qualquer dúvida para as pessoas entrarem em contato com a doutora Valéria Dantas para tirar todas as dúvidas. Então entra aqui em contato com a gente no nosso site, no nosso Instagram, que a gente está do lado da doutora Valéria e ela tira as dúvidas para vocês. E a Bike Monster, ela sai na frente, porque a doutora Valéria é monstro também. Obrigada. Então o telefone da clínica é 2463-2284. A gente também tem um zap, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá? A gente não faz consulta pelo WhatsApp. Dúvidas. São dúvidas referentes a algumas coisas que às vezes acontecem, as pessoas têm dúvida. Porque a gente também gosta dos nossos petzinhos. Com porque certeza. quando deu esse problema de carrapato lá em casa, a gente ficou louco. Porque entre os nossos pets, a preocupação com a gente, eu acho que foi mínima com a minha esposa. Mas com os pets foi assim, imediatamente compra isso, compra aquilo, limpa a casa toda numa semana, porque realmente na verdade, eu acredito até que você tenha dado até sorte, porque assim, nem todo animal, a gente pode pegar um animal aqui com mais de 100 carrapatos no corpo e ele vai ter o incômodo da picada, sabe? Mas ele não tem a doença. Porque não necessariamente esse carrapato vai ter a doença. Vai ter a bactéria. Isso aí. Ele vai ter a bactéria. Hoje, com os estudos que a senhora fez, as áreas endêmicas no Brasil. Então, carrapato a gente tem em tudo quanto é canto, né? São mais de 870 espécies de carrapato. Dentre a do amblioma tem 33 espécies. Espécie e subespécie. Do gênero amblioma. Então, assim, é bem complicado mesmo, né? Então, as áreas endêmicas foram as áreas que já tiveram febre maculosa. Então, os carrapatos que, mesmo sendo rígidos, eles podem picar o animal que já tem a doença lá, Rickettsia. E aí, as crias desse carrapato, todas elas vão vir assim. De 4 a 5 mil. Então essa área se torna endêmica por isso. Você pode vir de uma área endêmica, agora você imagina, você passou por uma área endêmica, trouxe um carrapato contaminado com você, vem para uma área que seria rígida. Ele vai ao solo, pega uma capivara, essa capivara se contamina e ali naquela área tem muito carrapato. Só que todos eles, a princípio, não teriam a contaminação. Passam a ter quando vai fazer o repasto nessa capivara. Então, aí a gente vai levando... A área endêmica seria a área que já teve casos, né? Isso, já teve casos. E pessoas que de área endêmica, a área ali, elas já tomam o cuidado. Quem nunca foi picado por um carrapato, né? Quem nunca foi, vai ser um dia. Vai ser. Porque do jeito que estão as coisas aí, tá dando carrapato tudo quanto é canto. Então, mais algum recado, doutora Valéria? A princípio. Doutora, a gente tem uma pergunta, a gente lançou um teaser hoje mais cedo, e o pessoal perguntou, e dentre as perguntas, foi com relação à ivermectina. O que a senhora tem a dizer? Então, a ivermectina para o ser humano tomar ou para o animal? São duas coisas diferentes aí. Não especificaram. Então, a ivermectina é um medicamento já usado há bastante tempo. A gente usa dentro da veterinária e também usa para seres humanos também. Ele pega bastante ectoparasitas,
tá? E pega endoparasitas, ele tem um nome muito específico, mas ele pega endoparasitas também. Mas não são todos endoparasitas, né? Então... Seria esse um ancilóstoma duodenale? Pegaria a ivermectina? Então, são os vermes redondos. Cilíndricos. Isso aí. Ainda lembro alguma coisa. Basicamente, a ivermectina, ela foca muito em vermes redondos, que a gente chama. Né? Então, microfilárias, então ele pega bastante. No ser humano, a gente usa para ectoparasitas. Sarnas, de modo geral, sarna de ser humano mesmo, né? Piolho. E, consequentemente, se você tá com uma infestação, que foi para uma área endêmica, você tá cheio de micuim, não dá para tirar o micuim. Quem já teve micuim sabe que o bichinho é pequenininho, coça do inferno e não dá para tirar. Então, o medicamento utilizado é a ivermectina em dose única, que realmente aquelas larvas elas vão acabar, né, ingerindo esse medicamento que vai estar na circulação e vão acabar morrendo. Então, a gente consegue fazer esse controle, mas... O médico veterinário passa pro animal. E aí você consulte o seu médico aí para ele passar o seu médico, seu clínico, a sua ivermectina aí. Não vai tomar um remédio, uma droga aleatória. Tem que procurar o especialista. Certo? Mais alguma? Então, agora, agradecendo a doutora Valéria Dantas, dona da Clínica Vitae aqui na Ilha do Governador. Qualquer dúvida, só ligar pra gente. O telefone dela vai estar aí na parte do vídeo, E, doutora Valéria, muito obrigado. E a gente vai se falar mais. O Papo Monstro não fala só de bicicleta, não. Vai falar de saúde, vai falar de pets. E a doutora Valéria vai trazer mais assuntos pra gente aqui, moçada. Um beijo do monstro. Beijo.